6, a partir do verso de número 25. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos tratar hoje de um tema que muitas vezes ele é falado, mas poucas vezes nós achamos que ele é para nós. Às vezes nós achamos que é para os outros. Nós vamos falar hoje sobre a vida com Deus, a nossa vida. E o tema da nossa mensagem é a vida é mais. E esse tema da mensagem é tirada da própria palavra de Jesus, quando ele disse: não é a vida mais que o alimento? Sim, a vida é mais. Então, daí o tema, a vida é mais, muito mais. Eu quero começar hoje, irmãos, falando um pouquinho sobre um transtorno, que é o transtorno que trata da ansiedade. Existe uma diferença, irmãos, entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Ansiedade todos nós temos. Ansiedade é algo administrável, algo mais simples, algo mais leve, mais light. Mas o transtorno da ansiedade é algo um pouco mais complicado. Nós queremos falar hoje, rapidamente, sobre esse transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno, irmãos, causa no ser humano uma angústia intensa. A pessoa não consegue ficar quieta, ela torna-se inquieta o tempo todo, ela entra em desespero por questões simples. Desespero pode ter uma menor intensidade, mas não deixa de ser um desespero. Gera um transtorno, um desconforto ao trabalhar a sua vida, a sua alma. Isso gera taquicardia, pressão arterial elevada, angústia e tantas outras coisas, irmãos, e nenhuma delas é boa. A ansiedade, irmãos, quando nós menos percebemos, ela está tomando conta de nós. A palavra ansiedade, irmãos, ela tem uma raiz muito perigosa. A origem do termo ansiedade tem a ver com estrangulamento. A pessoa ansiosa, ela não se percebe ansiosa, ou quando se percebe ansiosa, ela acha que isso é normal, porque afinal de contas todos somos ansiosos. Sim, de fato todos temos um grau de ansiedade, mas Jesus Cristo está falando aqui agora, irmãos, de um outro contexto. Vamos falar agora do contexto do texto. Conforme nós acabamos de falar, esse é o primeiro sermão de Jesus. Ele está dando início ao seu ministério. É a sua primeira aparição pública como adulto,
ele percebe as multidões estão seguindo, e ele então vai para um lugar um pouquinho mais alto, e ali ele começa a falar sobre sinônimo de felicidade, aquele que para nós é chamado o sermão das bem-aventuranças. Então ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino dos céus; bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus Cristo vai estabelecendo o padrão de felicidade e de qualidade de vida. Para nós, o termo bem-aventurança, mas bem traduzido, esse termo também pode dizer feliz é esse homem, ou felicidade é isso. Então ele passa a elencar circunstâncias e padrões do que é felicidade. E por que isso? Porque ele está percebendo, Jesus Cristo tem aproximadamente 30 anos, ele já conviveu, está na sua fase adulta, ele percebe as relações entre os judeus e os romanos, e ele sabe o que pega, ele sabe das aflições do homem, ele sabe que a Palestina naqueles dias era um barril de pólvora, até pelas suas questões políticas. Eles queriam os romanos fora do seu território. Aliás, não nos esqueçamos, Barrabás era um desses líderes que pegava mesmo, ele tinha uma turma e todo mundo gostava demais de Barrabás, por isso que ele foi preso pelos romanos e tido como um terrorista. E na verdade ele era alguém que procurava a libertação nacional. Não sou advogado de Barrabás, mas isso era Barrabás. Ele não era esse terror, ele não queria os romanos ali. Então o povo gostava de Barrabás, tanto que no futuro eles vão querer Barrabás de volta, porque Jesus não é esse líder de revolta, Jesus não é disso. Mas Jesus está percebendo que a Palestina está um barril de pólvora. As pessoas estão aflitas pelos mais diversos motivos. Então ele passa a falar sobre os relacionamentos interpessoais. Ele leva o homem a saber o que é orar. Por isso que nós acabamos de ler um texto onde ele ensina o povo a orar. Depois Jesus Cristo, permaneça com a Bíblia aberta. Ele é presbiteriano, só sabe ler, assistir ao culto com a Bíblia aberta, é assim mesmo. Ele vai ensinar a orar e a pessoa ora. Depois ele vai ensinar a jejuar, porque as pessoas precisam entender que a relação com Deus, ela é diferente da relação com os homens. Então ele vai estabelecer os hipócritas. Olha, não orem como os hipócritas. Os hipócritas têm uma vida de fachada, não sejam assim, vai para o quarto, tenham vida com Deus em casa, é isso que tem que ter. Aí ele ensina a jejuar, versos 16 a 18. Depois ele vai falar sobre os tesouros no céu. Ele conhece a aflição do seu povo, e nos versos de 19 a 21 ele vai dizer: gente, o que é mais valioso para vocês? O que é precioso para vocês? A vida de vocês gira em torno do quê? O que é mais importante para vocês? Vocês vivem por quê? Qual a razão da existência? Será que a gente vive para trabalhar demais, ganhar pouco e apenas pagar os boletos até o dia 10? Será que a essência da vida é essa? Então Jesus Cristo está dizendo lá no verso 21, onde está o teu tesouro, o que é mais importante para você, é ali que você vai viver, aí estará o teu coração. Então Jesus Cristo ele vai desnudando a alma humana para dizer: qual é o sentido da vida? A vida é isso ou a vida é mais? Depois ele vai estabelecer, irmãos, algo interessantíssimo. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura dos versos 22 e 23. Ele vai trazendo os seus espectadores, os seus assistentes, ele vai convidando a fazer uma análise da vida. Ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos enxergarem bem, todo o teu corpo vai ser bom. Se porém os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Assim sendo, caso a luz que há em ti sejam trevas, uau, que grandes trevas serão. Ele está dizendo que você está perdido. Nós enxergamos o mundo, irmãos, a partir dos nossos olhos, a partir dos nossos sentidos. Somos educados assim. Pelo que vemos, sentimos, gostamos, é assim que a gente percebe as coisas da vida. E Jesus está dizendo que os olhos são isso, são essa lâmpada do corpo. Nós enxergamos o mundo a partir do nosso olhar, a partir dos nossos sentidos. Se nós vemos as coisas boas, está tudo bem. Mas se tudo que os nossos olhos contemplam, se tudo é ruim, ele está dizendo, meu amigo, você está perdido, porque tudo vai estar ruim na sua vida. Então, ele passa a falar sobre a vida. Ele vai dizendo, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Observe aí a expressão, por isso vos digo. Quando ele diz por isso tem a ver com o que ele acabou de dizer, tem a ver com o passado, tem a ver com o texto anterior, e ele está falando sobre como você vê a vida, a partir de que olhar, a partir de que ótica você enxerga as coisas que estão ocorrendo ao seu redor. E ele está dizendo, não vale a pena viver nessa vida aí de angústia, você vai ter taquicardia, meu querido, você vai viver se estrangulando ou estrangulando os outros a partir do seu olhar, porque se você está inquieto, você vai inquietar os outros. Se você está impaciente, você vai levar a sua impaciência para os outros. Você acha que todo mundo tem que ter a sua vida, e Jesus Cristo diz, para, a vida é mais do que isso. Na noite de hoje, irmãos, falando sobre a vida é mais, nós queremos aprender algumas lições desse texto que Jesus Cristo está falando, não apenas para aquela multidão lá no Monte das Bem-aventuranças do passado, mas para nós nos dias de hoje. A vida é mais, muito mais. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Jesus observa e conhece profundamente o nosso modo de vida. A forma como nós vivemos, a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós conceituamos as coisas, nada disso está escondido do olhar do Senhor. Absolutamente nada disso. Ele conhece e ele observa, conhecendo profundamente o nosso modo de vida. Volte o seu olhar para o verso 25. Não vale a pena, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observe bem que eu quero fazer uma relação desse verso 25, irmãos, com o verso 19. No verso 19, Jesus Cristo está falando sobre os valores da vida. O verso 19 está dizendo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, onde alguém leva todo o seu esforço de uma vida inteira. Não faça isso, não viva para isso, não viva por isso, não se esforce para isso, alguém vai levar embora. Rapidamente um assaltante leva, rapidamente num crime cibernético alguém limpa a sua conta. Para. O seu esforço em comprar um veículo ótimo que você merece, alguém pode levar. E Jesus está dizendo, não viva por isso. A vida é mais, é muito mais. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Observe como Jesus conhece a nossa forma de viver. Jesus conhece como nós vemos as coisas, como nós enxergamos as coisas, como nós significamos ou ressignificamos as coisas da vida.
Jesus sabe onde está o nosso coração, por isso Ele diz: não faça isso. Por isso Ele diz: não ande dessa maneira. Por isso Ele diz: não se estrangule. Por isso Ele diz: não se inquiete. Para. A vida é mais do que isso que você está achando. A vida é muito mais do que acordar de madrugada, enfrentar um labor terrível. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que voltar para casa cansado, suado. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que pagar boletos, é mais do que receber um salário. Isso é parte da vida. A vida é mais, muito mais. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Ele nos ordena a mudar o foco da nossa vida. Não é um conselho, é uma ordem. Volte o seu olhar para os versos 26 e 28. Verso 26, ele diz: observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Observe bem como esses dois verbos, eles estão no imperativo. Observai, para de seguir essa vibe não é boa, essa vibe está te tirando o sono, essa vibe está te tirando a saúde, essa vibe está te roubando da tua esposa, do teu marido, essa vibe está te roubando da tua família. Mude, enxerga de outra maneira. A vida é mais, meu querido. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: mude o foco, observe as aves, ou seja, para de olhar o que você está enxergando aí, para ver a natureza. Irmãos, observar a natureza não é ociosidade. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Jesus está dizendo: você não tem nada para aprender com a natureza? Olha lá os passarinhos, olha o passarinho. Não é fotografia do passado, olha o passarinho, não é nada disso. Mas olha lá como o Senhor cuida. Olha como nós temos um Deus que cuida da parte menor da sua criação. Por que Ele vai esquecer de você? Jesus está ordenando aquele povo, irmãos, a mudar o foco. Nós vivemos, irmãos, muitas vezes uma roda viva e achamos que isso é o comum. Mas isso não somos nós aqui hoje em São Paulo do século XXI, no último mês de setembro de 23. Não. O ser humano é assim desde que ele é gente. Nós somos levados a isso, nós somos habituados a isso, nós somos educados a isso. Assim nós educamos os nossos filhos. Você precisa estudar, filho, você precisa trabalhar. Filho, opa, vamos criar responsabilidade. Somos assim. E quanto a isso não há nada de errado, é assim mesmo. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é: a vida é mais. A vida é mais do que isso. Vamos fazer essas coisas, mas vamos viver mais. Jesus está estabelecendo aqui, irmãos, uma ordem. Ele não está sugerindo, Ele não está aconselhando, Ele está ordenando. A ordem de Deus é esta: observe, você precisa enxergar a vida. Você não está enxergando a vida, você está enxergando o salário, você está enxergando a subsistência, mas você não está enxergando Deus, o Deus da vida. E Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, qualidade de vida. Observe. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, em que a vida é mais, é muito mais, é que Jesus revela que as nossas preocupações não têm poder de mudar ou resolver absolutamente nada na nossa vida. Olha, se a ansiedade nada resolve,
Por que ser ansioso? Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Volte o seu olhar para o verso de número 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Qual de vós tem esse poder? Qual de vós tem essa capacidade? A palavra côvado aqui, para nós, é uma parte, um termo de medida que é um tanto variável. Vai de 40 a 45 centímetros. No passado, era medida da parte do cotovelo até a parte da ponta do dedo medido. Esse tamanho era uma parte variável, porque dependendo da pessoa, essa medida era muito variada. Uma pessoa grande ela teria uma medida maior, uma pessoa menor teria uma medida menor. Mas o que o texto está dizendo é: você não vai mudar o curso da sua vida, a ansiedade não tem esse poder. Sabe por quê? Porque o inquieto não resolve problema, o inquieto só multiplica problemas. Porque a inquietude habita o seu coração, e a boca fala do que está cheio do coração. As palavras do inquieto inquietam, as atitudes do inquieto inquietam. O inquieto, ele não consegue ver a paz do outro, ele não consegue, ele se inquieta com isso. Lá vai ele tocar o terror na vida dos outros, porque ele é inquieto. A pessoa está lá em paz, numa boa, ele vai lá e cutuca. Lembra-se do exemplo de Marta e Maria? Maria estava lá aprendendo, ouvindo, chega a Marta e fala assim: ó, papo é esse aí? Não estou entendendo. Manda nela, eu estou te falando, eu vou te dizer o que você tem que falar para ela. Manda ela vir aqui. O inquieto é assim, não deixa ninguém em paz, ele transtorna uma casa. O inquieto é o terror, o inquieto é um terror. É isso. E Jesus Cristo está dizendo: meu querido, a tua inquietude, a tua ansiedade não vai resolver nada, não vai prolongar a tua vida, não vai te dar um dia a mais de vida. No dia que o Senhor te chamar, você vai. No dia que o Senhor nos chamar, nós iremos. E a nossa ansiedade nada vai resolver. Por isso ele fala lá no verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos. A ansiedade não resolve problema, a ansiedade não traz notícia boa, a ansiedade não gera expectativa boa, a ansiedade não traz ideia que solucione problemas, a ansiedade não traz nada de bom. A ansiedade não é boa conselheira, a ansiedade não é boa companhia, não é. Então Jesus Cristo diz: não faça isso, não se estrangule. O ansioso, além de se estrangular, ele quer estrangular os outros. Ele multiplica o seu ódio, a sua inquietude. E que nem uma pessoa que está, como dizem os alunos, ele está de boa. Então ele fala assim, na hora que o professor chega para fazer uma tarefa com ele, ele fala assim: professor, eu estou de boa, não venha desboar o meu deboísmo. Ele está de boa. Irmãos, o inquieto, o homem que vive ansioso, não resolve problema. Jesus está dizendo: qual a utilidade da ansiedade? Mas há uma quarta lição, e com ela nós queremos encerrar. A vida é mais, muito mais. Jesus Cristo aponta o único caminho que de fato vai transformar as nossas vidas. Volte o seu olhar para os versos 33 e 34. Buscai, pois, observe bem que isso é conclusivo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas essas questões vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus Cristo, no final de todo o seu discurso, ele diz: gente, o caminho não é alimentar
a ansiedade. Não, isso não é caminho. O caminho é buscar a Deus. Observe bem o contexto. Se os irmãos observarem bem, os irmãos vão observar que o primeiro texto que nós lemos na noite foi este, capítulo 6. Porque é uma sequência natural. Jesus Cristo vai desenvolvendo um tema que Ele quer tratar. Ele vai tratar da ansiedade, só que para Ele falar da ansiedade, Ele primeiro fala da oração e da comunhão com Deus, porque esse é o caminho. O homem que não se relaciona com Deus, é um homem que não conhece o Deus que tem. Ele não conversa com Deus, ele não ora, ele não entrega, ele não confia. Por isso, o teu trabalho é descansar em mim. Precisamos descansar nesse Deus. E Jesus vai dizer, vocês precisam orar. Por isso que Ele ensina o povo a orar. Mas não é qualquer tipo de oração. Observe bem que quando Jesus Cristo está falando sobre orar, olha lá o verso de número 5, capítulo 6, verso 5. Volte o seu olhar para o verso 5. Quando você orar, não seja como os hipócritas. Eles não são modelo, eles não são paradigma. Não os imitem, porque eles gostam de orar em pé. Sabe o que é isso? É o religioso. É o crente de fachada, é aquilo que ele faz porque sabe que aquilo é sinônimo de santidade. Então ele faz assim, ele repete frases de efeito porque sabe que aquelas frases pegam bem. Então ele decora, memoriza e na hora da oração ele cita. É o crente de fachada, é o religioso. E Jesus Cristo diz: isso não é modelo, isso não é padrão. Esqueça a vida de religiosidade, evite a religião e evite essas aparentes religiosidades. Evite isso. Isso não é paradigma. Ele vai dizer depois, verso 6: quando você orar, entra no teu quarto. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, meu querido, você precisa ter uma vida de oração. É aqui. Porque se não tem, repito, se não tem culto na vida, não tem vida no culto. Não tem. É um culto religioso, mas não é culto ao Senhor. A vida religiosa, irmão, se dá no íntimo, na intimidade com Deus. Fecha o quarto, ninguém precisa saber que você está orando. Você precisa falar para os outros, olha, se amanhã ou estou orando. Meu querido, ninguém quer saber disso. Isso é hipocrisia. Isso não é evangelho de Cristo, não. Não é o evangelho de Jesus. Então observe bem que Jesus Cristo está ensinando a orar. E Ele ensina, olha lá nos versos 9 e em diante. Portanto, vocês vão orar assim: Pai, Pai, Pai nosso. A oração, querido, é dirigida a Deus Pai. Jesus Cristo mesmo disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ore ao Pai, porque o Pai que está em secreto vai recompensar. Deus vê a tua dor, Deus vê cada lágrima que sai do seu coração, querido. Não apenas as lágrimas dos olhos. A lágrima dos olhos todo mundo vê, mas as lágrimas do coração só Deus. E Deus as vê. Então, quando Jesus Cristo está dizendo tudo isso sobre a ansiedade, Ele fala: está faltando Deus na vida. Por isso que você tenta preencher todo esse vazio com as ansiedades da vida. E Jesus Cristo está dizendo: não. Antes de buscar essas coisas, busque a Deus. Por isso Ele ensina a orar. Irmãos, o que Jesus Cristo está dizendo é o maior antídoto, o único antídoto para a ansiedade, esse transtorno total, é uma vida de oração com Deus. É uma vida no quarto com Deus. É uma vida no secreto.
com Deus, é uma vida a sós com Deus. É assim que se constrói esse relacionamento com o Pai das luzes. É Deus. E o padrão de oração é bíblico, não invente, o outro não caia em moda. Modismo não é evangelho, modismo é modismo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, por mais bonita que seja a frase, por mais belo que seja o momento, Deus não muda. O Senhor é imutável, Ele aponta o único caminho que de fato vai transformar as nossas vidas. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, a ansiedade não é boa. A ansiedade não tem nenhuma virtude. É um transtorno, não apenas para a pessoa, mas para quem as pessoas que com ela convivem. Ela vai transtornar todo mundo, porque a inquietude está dentro dela. Jesus Cristo está nos ordenando na noite de hoje, para dizer: mude o foco da vida, porque a vida é mais do que isso que você tem. Os conceitos de vida que você possui não são bons, esses conceitos. A vida é mais, a vida é muito mais do que isso. Ele nos ordena, Ele nos traz aqui na noite de hoje para nos dar uma ordem, para dizer: mude o foco. Ressignifique. Eu não estou te aconselhando, eu estou determinando a você, diz o Senhor. Considere isso, observe isso, conheça mais a Deus, tenha mais tempo de oração, dedique-se a isso, isso é vida com Deus. Entregue, existem coisas que são mais fáceis de entregar, outras são dificílimas, e essas dificílimas vão exigir de nós mais tempo de oração. Certas coisas nós podemos mudar, que bom. Outras coisas somente Deus, ótimo, está nas mãos daquele que tudo pode, nós nada podemos. Então estar dependendo de Deus, irmãos, é a melhor coisa do mundo.